Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre movimentos sociais urbanos, conflitos e organizações no século XXI. Então, vamos começando. Bom, os movimentos sociais, eles vêm se constituindo como uma das principais expressões sociopolíticas do século XXI. Hoje são diversos os atores sociais articulados em agrupamentos e coletivos, fundados devido aos múltiplos conflitos inerentes à sociedade capitalista. Para se analisar os movimentos sociais, existem duas correntes teóricas principais. Uma delas entende os movimentos sociais como uma expressão da classe trabalhadora, e tem por base a teoria do materialismo histórico. Mas também se analisa os movimentos sociais como repertórios de ações coletivas dentro da teoria do conflito social. De fato, essas duas formas de análise sobre os movimentos sociais, elas correspondem aos dois grandes processos globais de constituição dos movimentos sociais, entre os movimentos sociais tradicionais e os chamados novos movimentos sociais, tal como a gente tem aí no quadro. Que eu fiz essa tabelinha esquemática para a gente poder contrastar as características desses dois tipos de movimento. Acima nós vemos os movimentos sociais considerados tradicionais, o movimento operário, expresso principalmente no movimento sindical, que surge na Europa do século XIX e perdura até hoje no mundo, e também inclui o cooperativismo tradicional, desde as cooperativas de consumo, fundadas na Inglaterra, também no século XIX, pelos pioneiros de Rochdale, como eles são conhecidos por terem elaborado os princípios do movimento cooperativista, que ainda são aceitos no mundo até hoje. Bom, o movimento operário tem seu referencial teórico na teoria marxista, o materialismo histórico, e se foca na luta de classes, ressaltando o antagonismo entre patrões e empregados, na sua reivindicação por melhores salários e condições laborais, ou seja, salário e jornada de trabalho são suas pautas centrais. Contudo, né, ao considerar todas as formas de opressão social como uma manifestação da luta de classes, as outras formas de opressão específicas se convertem, então, só numa derivação dessa causa maior, na luta de classes. Questão de gênero, étnico-racial, ambiental são encaradas, então, nessa perspectiva, como meros epifenômenos da luta de classe, já que essa corrente entende que, uma vez resolvido o antagonismo entre burguesia e proletariado, se resolveria quase que automaticamente as outras formas de opressão. Isso é bastante questionado, como mostra, por exemplo, a norte-americana Angela Davis no seu livro Classe, Raça e Gênero. Já na década de 1970, primeiro nos Estados Unidos e na Europa, nas décadas de 1980 e 1990 no Brasil, passa a cobrar presença os novos movimentos sociais, como são chamados, englobando o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento ambientalista, de direitos humanos e étnico-indígena, para citar os principais. Eles vão colocar em pauta justamente as opressões específicas esquecidas pelo marxismo, e por isso tem como influência autores vinculados a outros paradigmas teóricos, como a teoria do conflito social, a teoria da ação coletiva e da mobilização de recursos, por exemplo, nas figuras do italiano Antonio Melucci, do francês Alain Touraine e do inglês Charles Tilley. Os novos movimentos sociais reivindicam o reconhecimento das suas identidades particulares e a formulação de políticas públicas específicas para essas populações, demandando que as políticas públicas passem a explicitar o seu direcionamento no combate ao racismo e à homofobia, por exemplo. No geral, se trata de buscar uma representação equitativa no espaço público e a valorização das identidades nas práticas cotidianas. E aí uma crítica que é feita aos novos movimentos sociais pelo pessoal dos movimentos sociais tradicionais é que eles geram uma diversidade de demandas que terminam por dividir os oprimidos em muitos segmentos, dispersando a capacidade de pressão da classe trabalhadora
e logo o alcance das conquistas obtidas. Então, a crítica seria que os novos movimentos sociais segmentam as disputas políticas da classe trabalhadora. Bom, agora que nós vimos essas diferentes leituras sobre os movimentos sociais, é justo nos perguntarmos por um conceito. Como podemos definir o que são os movimentos sociais? Entre as várias conceitualizações existentes, é comum adotar a do Mário Diani, que define os movimentos sociais como redes de interação informal entre grupos que se envolvem num conflito político ou cultural, cuja base é uma identidade coletiva, compartilhada. Esse conceito eu vejo problemático, porque as torcidas de futebol, por exemplo, me parecem encaixar nele, me parecem que se encaixam nele, já que nós podemos considerar um conflito cultural essa tendência, né, digamos, das torcidas se matarem por causa de futebol. Se for para definir um conceito de movimentos sociais, eu prefiro usar o arsenal proveniente da teoria do conflito social, observando os movimentos sociais como a institucionalização de repertórios de ação coletiva para gerar oportunidades políticas. Institucionalização no sentido em que toda instituição, para se institucionalizar, requer uma repetição da sua conduta através do tempo, que lhe confere previsibilidade na sua ação, tal como são os repertórios de ação dos movimentos sociais. E eles buscam gerar oportunidades políticas no sentido de incidir na configuração sociopolítica para orientar a direção das transformações sociais. Ainda assim, eu questionaria a pertinência teórica de se definir um conceito único, inequívoco de movimentos sociais, visto que não interessa tanto ver o comum entre eles, mas sim o específico de cada um. O movimento feminista tem muito em comum com o movimento negro no Brasil. Porém, é importante compreender o que cada um deles tem de específico, porque é isso que os caracteriza no final das contas. Então, voltando, por que os novos movimentos sociais só aparecem no Brasil no final da década de 1970 e com mais relevância, uma relevância significativa no início da década de 1980 e daí em diante? Bom, porque o regime militar impedia a expressão pública dessas pautas. Mas esse contexto, né, vai mudar com a abertura democrática e o processo da Constituinte, que leva à promulgação da Constituição Federal de 88. Essa reaparição dos movimentos sociais pode ser explicada usando o conceito do Antônio Melucci de latência. Às vezes, um movimento social parece ter desaparecido, mas não, ele está num estado de latência, buscando aproveitar momentos de oportunidade política para voltar a se manifestar. Então, é a partir desse período que nós veremos os novos movimentos sociais difundirem suas pautas no Brasil, sobre a necessidade de se produzirem imagens novas, com significados próprios, para combater os preconceitos, os estereótipos que inferiorizam esses grupos sociais, os negros, as mulheres, os gays, para citar alguns deles, e isso teve um impacto sensível na vida brasileira, na construção da sociedade brasileira. No caso dos movimentos sociais, do movimento negro, por exemplo, nós podemos ver a difusão de uma noção de raça que não se apoia num conceito biológico, mas sim político, no intuito de se contrapor ao mito da democracia racial no Brasil e ao subdimensionamento dos efeitos negativos que o racismo traz, porque isso condiciona tanto as trajetórias escolares da população negra como a sua colocação no mercado de trabalho. Então, durante o processo da Constituinte no Brasil, o movimento negro teve um papel destacado entre os grupos que demandavam a inclusão da obrigatoriedade na educação fundamental. Com a educação universal e obrigatória, o Estado teve que pôr toda criança na escola, o que moldou o sistema educativo brasileiro. Outras conquistas mais recentes do movimento negro foram a política de cotas no acesso ao ensino superior e a inserção da história da África no currículo obrigatório. O movimento feminista também teve conquistas importantes. Ele difunde uma noção de gênero, não de cunho biológico, mas sociopolítico, focado
na afirmação da identidade da pessoa, na construção saudável da subjetividade de cada sujeito, o que desemboca na crítica aos papéis sociais impostos pela heteronormatividade como única pauta social aceita. O movimento LGBT vai argumentar que a heteronormatividade impõe uma divisão binária de gênero e, com isso, uma vigilância de gênero que gera um tumulto no processo de configuração identitária e na construção da autoestima da pessoa. Então, a partir desses dois movimentos, né, o feminista e o LGBT, várias políticas públicas vão tentar atender a essas demandas específicas no Brasil, como as delegacias de mulheres, a Lei Maria da Penha, programas de combate à violência doméstica e de gênero, ou a gente pode mencionar o programa Brasil Sem Homofobia, de 2004, da União, para mencionar alguns exemplos. Mas ainda que esses movimentos sociais tenham experimentado uma notável ascensão nesse período, nós podemos ver que, principalmente nas cidades, o nível de sindicalização caiu. Talvez não no âmbito rural, onde os sindicatos rurais ainda são muito presentes, mas na cidade, sim. Como nós podemos observar aí no gráfico, entre os anos de 2012 e 2019, ou seja, em 7 anos, 4 milhões de pessoas deixaram de estar sindicalizadas. Por que isso aconteceu? Na contramão dos demais movimentos sociais urbanos. Isso se explica pelas recentes transformações no mundo do trabalho, que geraram uma crise no modelo tradicional de representatividade sindical. O modelo de sindicato, baseado numa estrutura vertical, ficou preso na representação do trabalhador estável, com vínculo formal, o trabalhador com carteira assinada. Os sindicatos não parecem ter sabido se absorver a representação dos precarizados, dos terceirizados e nem dos desempregados. Ou seja, não souberam acompanhar as profundas modificações ocorridas na organização do trabalho. Mas que modificações foram essas, então, precisamente? Bom, as mudanças na cultura laboral das populações a nível global têm como marco central a passagem do binômio Fordismo-Taylorismo para o Toyotismo, como forma predominante de organização do trabalho. Aí o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, que estuda esse tema já há um tempo, vai falar mesmo da conformação de uma nova morfologia da classe trabalhadora atualmente existente. Bom, o Fordismo-Taylorismo continha como principal característica a esteira mecânica fordista, que impõe o ritmo da atividade ao trabalhador, e o cronômetro taylorista, que trata de desmembrando as atividades realizadas pelo trabalho, pela classe trabalhadora, para então medir cada movimento de cada pessoa, buscando reduzir o tempo gasto em cada ação, né? Aí o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que vai mostrar bem, de forma bastante gráfica, né, ainda que caricatural, a situação da fábrica fordista. A gente pode ver aí, até para coçar o sovaco, ele tem que ir andando, acompanhando a linha de produção. Então, o trabalhador industrial fordista fica restrito a repetir inúmeras vezes o mesmo movimento no ritmo da máquina, evitando para isso qualquer tipo de reflexão. E, além disso, né, a forma no Fordismo, a forma típica de vigilância sobre o trabalhador, sobre a força de trabalho, melhor dizendo, é o panóptico. A estrutura da fábrica continha postos de vigilância para observar o conjunto de pessoas naquele espaço, similar aos de uma prisão, tal como nos ensina o Foucault no seu livro Vigiar e Castigar. Já no toyotismo, ao invés da linha de produção retilínea, típica do Fordismo, nós veremos uma linha de produção sinuosa, cuja organização vai nos passar a impressão de uma serpente, composta por uma série de U's
invertidos e justapostos. Como a gente pode ver aí nesse desenho, que, né, ficou meio tosco, mas o importante é mostrar que dentro de cada um nós temos uma equipe de trabalho, que é esse retângulo maior, e cada quadradinho menor seria um posto de trabalho específico. Então, os trabalhadores são organizados em pequenas equipes chamadas células de trabalho ou de grupos semi-autônomos. E essa celularização da produção faz com que o cronômetro taylorista não meça mais a atuação fracionada de cada pessoa, mas sim o rendimento do grupo. Então, a gente vê que o toyotismo não abole o fordismo, não extingue o fordismo, ele se acopla ao fordismo, é uma espécie de upgrade no fordismo. Não é? O toyotismo não é contra o fordismo, ele melhora, ele é uma evolução na forma de organização do trabalho, quando o objetivo é a extração de mais-valia, evidentemente. Bom, a gente também não vai ver no toyotismo um trabalhador fazendo movimentos repetidos de forma irreflexiva. O que deve ser produzido a cada momento é constantemente atualizado através de sistemas de placas eletrônicas, telas visíveis para cada trabalhador. E também há outro sistema que é chamado de sistema de melhora contínua. Eles todos têm nomes em japonês, evidentemente, porque surgiram no Japão, né? Porque o modelo de um sistema chama Kanban, o outro chama Kaizen, que eu mencionei. E por que eles têm esse nome em japonês? Porque o modelo de gestão toyotista começou a ser implementado na década de 1970 por Taiichi Ohno nas fábricas japonesas da Toyota. E ele foi pensado buscando uma fábrica enxuta, que é a liofilização, o dessecamento do espaço produtivo. E veremos também uma produção flexível, também chamada de just-in-time, capaz de produzir pequenas porções de um mesmo tipo de peça, mas mantendo a velocidade da produção em massa fordista. Se a gente entrar numa fábrica toyotista hoje, nós vamos ver uma fábrica limpa, e não aquela fábrica suja da época do Fordismo. E a forma de vigilância sobre o trabalhador, ela também muda. No toyotismo, ela vai se dar pela criação do setor de relações humanas dentro da empresa. O setor de RH vai coordenar uma intrincada cadeia de mandos, tecida pelo próprio RH, e que estimula também a participação daquelas pessoas que trabalham. Mas talvez, né, a função principal do RH seja passar a impressão para a classe trabalhadora que todo conflito laboral deve ser resolvido dentro da empresa, sem precisar da instância sindical para isso, prescindindo da instância sindical. Uma grande diferença entre o Fordismo e o Toyotismo consiste na valorização da capacidade intelectual do trabalhador. Enquanto o Fordismo via o trabalhador como um animal que necessita de adestramento, como dizia o Gramsci, a fábrica toyotista busca capturar o saber acumulado pelo trabalhador, busca a cooptação intelectual do trabalhador, como vai falar a doutora Cláudia Figari, do CONICET, na Argentina, uma vez que os trabalhadores põem seus saberes à disposição do capital. Esse tipo de produção, toyotista, flexível, just in time, vai demandar, então, de um trabalhador flexível, capaz de executar diversas tarefas, para além daquela assignada no seu posto de trabalho, principalmente a limpeza do posto e a manutenção da maquinária. Ao invés do trabalhador especializado do Fordismo, né, o torneiro mecânico vai se resistir a ter que limpar sua máquina ou fazer outras funções, nós vemos o trabalhador polivalente do toyotismo. Bom, toda essa revolução managerial, como também é chamada a transição do Fordismo para o toyotismo, não fica restrita à fábrica. A reestruturação do binômio Taylorismo-Fordismo compreende uma reestruturação societária mais ampla, que modifica o cenário urbano. No contexto societário pós-fordista,
uma situação social caracterizada pelo pleno emprego, todo mundo tem um emprego, aparece como uma utopia. Pois o que a gente vê mesmo é o desaparecimento gradual das relações de trabalho estáveis e também a impossibilidade de se passar a vida inteira, a vida toda, no mesmo emprego até aposentar. Ao trabalhador flexível da fábrica toyotista corresponde um mercado de trabalho igualmente flexível, flexibilização das relações laborais, que no Brasil tem seu ápice com a terceirização das atividades fins, Lei 13.429 de 2017. Esse aprofundamento das relações laborais, baseadas na precarização do trabalho, o aumento do trabalho autônomo, ou mesmo a uberização da vida, como vem se falando atualmente, vai nos demandar realizar uma releitura sobre as tipologias componentes da população economicamente ativa, chamada PEA, já que há uma reconfiguração da estrutura empregatícia. As pessoas que têm um emprego fixo, estável, vão se deparar com uma situação marcada pelo fenômeno da desestruturação do estatuto salarial. Isso é, receber um salário já não é mais certeza de alcançar um bom padrão de vida. Então, nós vemos aí a perda do padrão cultural associado ao assalariamento. Nós também vamos ter aí uma franja da PEA, da população economicamente ativa, composta por pessoas cuja ocupação se rege pelo fenômeno da fragilização dos contratos de trabalho. São os empregos temporários, ou as pessoas chamadas de terceirizadas, porque elas não possuem um vínculo laboral direto com o espaço de trabalho onde elas atuam todos os dias. Desempregados, por sua vez, se deparam com o fenômeno do desemprego estrutural, isso é, quando a não empregabilidade se converte em uma condição permanente para uma porção da PEA. E nós podemos observar ainda o crescimento de uma fração da classe trabalhadora que gera sua renda por conta própria, e são por isso chamadas de autônomos. Muita gente no senso comum e no Estado encara o trabalho autônomo como uma forma de trabalho esporádico, em que a pessoa se ocupa enquanto ela não consegue encontrar um emprego fixo. Mas o trabalho autônomo já não pode mais ser encarado como um bico, simplesmente, pois muitas pessoas trabalham assim por anos ou décadas. Então, o trabalho autônomo passa a constituir uma forma típica de empregabilidade atual. E entre os autônomos? A maioria vai trabalhar individualmente, mas uma porção vai preferir trabalhar de forma coletiva, vai gerar sua renda através de formas associativas de trabalho, o que nos volta a vincular com o tema dos movimentos sociais. Todo esse contexto afetou profundamente os movimentos sociais. A ruptura do monopólio representativo, exercida até então pelos sindicatos, implica no seu deslocamento como protagonista clássico do conflito laboral. Isso permite a irrupção de novos movimentos sociais no seio do proletariado urbano. Em resposta a essa situação, no século XXI, surgem, então, novos tipos de movimentos sociais, como coloca a professora Maria da Glória Gon. Mas quais são esses novos tipos de movimentos? Bom, para a gente analisar esses movimentos, nós temos que entrar nos casos específicos. De modo geral, é interessante perceber, nesses movimentos sociais emergentes do século XXI, uma certa unificação das pautas contidas nos movimentos sociais tradicionais e nos novos movimentos sociais. É comum, dentro deles, encontrarmos grupos específicos para discutir as questões de gênero, ambiental, étnica e de raça, por exemplo. Um desses movimentos é o movimento dos desempregados. Frente ao desemprego estrutural, os desempregados geraram uma nova forma de organização e passam a conformar um movimento social específico que vai se manifestar principalmente na figura do movimento piqueteiro da Argentina. São muitas as organizações sociais que compõem o movimento piqueteiro na Argentina, como
o Frente Popular Dario Santillano, o Movimento Evita, Barrios de Pie, o Movimento de Trabalhadores Desocupados, que seriam os maiores. Mas também podemos mencionar, nesse sentido, os movimentos de bairro da Bolívia. Eles geram serviços comunitários e atuam na solução de problemas alimentares e educacionais, criando comedores populares nos bairros, como são chamados, né, ou as famosas oxas populares, as panelas populares, também creches e escolas. O movimento piqueteiro vai incidir nas políticas do Estado, buscando gerir os recursos públicos nos territórios, para garantir o impacto das políticas públicas no cotidiano das populações. Eles conseguiram somos consideráveis de recursos, né, através dos tempos, e isso teve um efeito na forma dos gestores públicos avaliarem as políticas públicas, ao definir uma percepção, na Argentina, pelo menos, que as políticas públicas devem ser avaliadas pelo impacto delas no território. Mas, no Brasil, parte dos desempregados vão compor o movimento dos sem-teto. Isso sim, mas cuidado. Nós não podemos considerar o movimento do sem-teto como um movimento só de desempregados. E por que isso? Para o senso comum, os sem-teto são identificados como moradores de rua, mas essa população compõe apenas uma parte do sem-teto no Brasil. Se a gente, tomando um levantamento feito em 2007, com 5.200 famílias, mais ou menos umas 16.500 pessoas, numa ocupação urbana da cidade de São Paulo, nós vemos que 26% são trabalhadores formais com carteira assinada e outros só um segundo. E outros 26% são trabalhadores formais com carteira assinada. E outros 27% são trabalhadores informais, autônomos. E entre os 47% desempregados, a maioria fazem bicos esporádicos. Ou seja, nessa ocupação de São Paulo, especificamente, metade dos sem-teto, 53%, são trabalhadores em atividade, seja formal ou informal. E levantamentos feitos também em outras ocupações vêm indicando porcentagens similares. Seria interessante continuar essa pesquisa. No geral, 67% dos sem-teto vivem com até 3 salários mínimos por mês. É o que vai nos dizer o Guilherme Boulos no seu livro Por que Ocupamos? O MTST é um movimento dos trabalhadores sem teto, é o maior movimento social pelo direito à moradia no Brasil, e existem, assim como existem diversos outros movimentos também pela moradia menores. A principal demanda do movimento sem teto é a reforma urbana, além da regulação do valor dos aluguéis urbanos. Outra pauta é uma política habitacional que consiga remodelar o espaço nas comunidades das favelas. Eles demandam a aplicação da Constituição de 88, que diz nos seus artigos 5 e 107 que toda propriedade tem que cumprir uma função social, e sendo assim, o direito à propriedade privada não seria absoluto. Outro argumento político que o movimento sem teto enuncia como justificativa da sua existência é que as cidades produzem o sem teto. E como é que se dá isso? Bom, para falar do sem teto, nós temos que então entrar agora no tema da moradia urbana. Está aí o gráfico que eu tinha adiantado, agora no momento certo. De acordo com esse estudo da Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, um estudo de 2013, no Brasil existem quase 7 milhões de famílias sem casa, o que vai dar umas 22 milhões de pessoas, ou seja, 10% da população total brasileira são sem teto. E ainda existem outros 48 milhões sem condições básicas de moradia, que é o chamado déficit habitacional qualitativo, como serviço público e infraestrutura precárias. Então, no total, 1/3 da população brasileira sofre diretamente com o problema da moradia. Aqui nós já vemos que se desfaz o mito de considerar
o sem-teto como uma exceção. Esse mesmo estudo diz ainda que há uns 6 milhões de imóveis vazios no Brasil. Então, se a gente fizer o contraste entre 6 milhões de casas vazias e as quase 7 milhões de famílias sem casa, pareceria simples resolver o problema da habitação do Brasil. Porém, olhando as metrópoles brasileiras, nós vimos que elas se tornam símbolos, elas se tornaram verdadeiros símbolos do desenvolvimento caótico. O que esse movimento social argumenta, o movimento do sem-teto, é que esse caos urbano em que a gente vive obedece sim a uma lógica. Esse caos tem uma lógica por trás, que é a especulação imobiliária. O Guia da Propriedade Global, o Global Property Guide, apontou em 2010 o Brasil como líder mundial da especulação imobiliária, com média anual de 35% de valorização dos imóveis. Na cidade de São Paulo, entre 2008 e 2013, o preço médio dos imóveis aumentou 195%, quase triplicou em 5 anos. Já o valor do aluguel, nesse mesmo período, aumentou 95%, quase dobrou em 5 anos. Sobre o tema da moradia, nós podemos olhar também as políticas habitacionais do Brasil. Desde o primeiro programa habitacional, o Banco Nacional de Habitação, o BNH, criado durante o regime militar, até o programa mais recente, que é o Minha Casa Minha Vida, iniciado pelo governo Lula, né? Estou falando no ano aqui de 2022. O Minha Casa Minha Vida ele surge em 2009 e serviu como um contraponto à forte tendência de queda no setor da construção civil que aconteceu em 2008 com a crise imobiliária dos Estados Unidos. Entre a população atendida pelo Minha Casa Minha Vida, nós temos que 60% das habitações foram destinadas a famílias com uma renda maior a 3 salários mínimos. Só 40%, então, foi destinado para famílias com renda menor a 3 salários mínimos, que é o público do sem-teto. Desse jeito, Minha Casa Minha Vida terminou cobrindo menos de 10% do déficit habitacional para a faixa de renda do sem-teto, além de ter favorecido a especulação imobiliária ao aquecer o setor. Outro público que também é confundido com morador de rua, com mendigo, são os catadores de materiais recicláveis. Eles vão lidar com um grande problema ambiental, que é a geração dos resíduos sólidos urbanos. O Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis é o maior movimento de catadores no Brasil, provavelmente o maior movimento social urbano do mundo, talvez. Ele possui cerca de 800 mil pessoas afiliadas, 25 mil das quais organizadas em cooperativas. Mas ele não é o único movimento de catadores no Brasil, já que localmente nós vamos encontrar diversas outras organizações, como no caso da região metropolitana de Belo Horizonte, em que o Movimento Nacional de Catadores possui uma atuação significativa, mas existe também, por exemplo, a Rede Sol, uma presença similar ao Movimento Nacional de Catadores na capital mineira. E hoje, o ofício da catação, é importante lembrar, está incluído no Código Brasileiro de Ocupações, CBO número 5192. De acordo com o IPEA, os catadores realizam 75% do trabalho que envolve a reciclagem no Brasil. Então, se há reciclagem no Brasil, isso se deve ao trabalho dos catadores e das catadoras. Contudo, os catadores ficam só com 25% da renda gerada pela comercialização dos recicláveis. A indústria do beneficiamento fica com 75% da renda, fazendo 25% do trabalho. Então, há uma inversão aí, 25, 75. Ainda assim, o IPEA estima que são desperdiçados 8 bilhões de reais por ano devido à falta de reciclagem no Brasil. É dinheiro que está sendo enterrado, enquanto que aumenta a cada ano o custo operacional que a prefeitura paga de transporte e aterro dos resíduos. Olha que contradição. O movimento dos catadores se esforça para fazer a população entender que não existe lixo, existem resíduos e rejeitos. A maioria do rejeito é material orgânico, resto de alimento que deve ir para a compostagem.
Entre os resíduos sólidos urbanos, com baixo potencial de reciclagem, nós temos, por exemplo, os resíduos da construção civil. Existem aterros específicos para os resíduos da construção civil, abarrotados de material que poderia ser reaproveitado. E há também os resíduos hospitalares, que, por serem contagiosos, são os únicos que devem ser incinerados. E essa é a pauta mais urgente reivindicada pelos catadores contra a incineração, pois se a incineração dos resíduos for adotada como solução para os resíduos sólidos urbanos, além do CO2, dos gases do efeito estufa liberados na atmosfera, se queimaria os materiais recicláveis, ou seja, se queimaria literalmente a renda dos catadores. O que o movimento dos catadores reivindica é a implementação da coleta seletiva solidária, que é a coleta seletiva feita com a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis. Isso não é um detalhe, porque trata de não priorizar a coleta seletiva feita através de empresas que aparecem para dominar o setor ao verem a possibilidade de lucro. No Brasil, há pelo menos 2 décadas, nós podemos observar inúmeras iniciativas de fomento à reciclagem por parte da população civil, mas que, por parte do Estado, algumas vezes, mas essas iniciativas costumam fracassar, porque elas não articulam os elementos necessários para se conformar à coleta seletiva nas cidades. Bom, outro movimento urbano muito interessante, também invisibilizado, que nós vamos falar agora. Aqui está o gráfico dos catadores, mas nós vamos falar agora desse movimento aqui, também invisibilizado, que são as empresas recuperadas pelos trabalhadores. Uma empresa recuperada é uma empresa capitalista falida que passa a ser administrada pelos seus trabalhadores como forma de evitar o desemprego. Então, nós já podemos desfazer aqui qualquer visão romantizada a respeito desse fenômeno, porque os trabalhadores e as trabalhadoras que assumem a gestão da empresa o fazem devido ao desespero de ficar desempregado e não por qualquer ideologia política. Em síntese, são unidades econômicas convertidas da gestão capitalista para a gestão coletiva dos trabalhadores. Na Argentina, existem quase 400 dessas empresas, empregando a cerca de 16 mil pessoas, dados de 2018 do programa Faculdade Abierta, da Universidade de Buenos Aires. No Brasil, o fenômeno da recuperação de empresa também é relevante. Dados de 2013 apontam a existência de 67 empresas recuperadas no Brasil, empregando a cerca de 11.700 pessoas, além de outros 78 casos de recuperação que existiam no Brasil, mas já se extinguiram, acabaram. A maioria das empresas recuperadas brasileiras se encontra no Sudeste, com 55% dos casos, e no Sul, com 32%, que são as regiões mais industrializadas do país. 45% dos casos são no ramo metalúrgico e 16% no ramo têxtil, justamente os setores mais afetados pelas políticas de desindustrialização no Brasil, seguidos por 11% dos casos do ramo alimentício. Na minha pesquisa particular, especificamente, sobre as empresas recuperadas, eu trato de destacar o caráter das mediações pedagógicas envolvidas no processo de recuperação. Com esse estudo, eu pude ressaltar, então, como em cada etapa do processo que culmina na recuperação, são distintos os níveis de percepção entre os trabalhadores e as trabalhadoras sobre o sentido atribuído às suas ações, ainda que o objetivo consensuado seja manter a fonte laboral. Bom, e para fechar, nós vamos falar da economia solidária,
Existem vários tipos de movimentos sociais que se identificam como pertencentes à economia solidária, como os catadores ou até mesmo parte do movimento das empresas recuperadas. Mas existem aqueles coletivos de trabalhadores que se identificam exclusivamente como parte do movimento da economia solidária, o movimento da economia social, popular e solidária, como é chamado. E o que é o movimento da economia social, popular e solidária? Os empreendimentos gostam de sublinhar o elemento social do nome para destacar o seu caráter de inclusão social, a cidadania pelo trabalho. E também gostam de enfatizar o elemento popular para sublinhar o caráter político do movimento, ainda que não no sentido de política partidária. Bom, ok, mas em termos conceituais, nós podemos definir com mais precisão o que é a economia solidária, porque social toda economia é, né? A economia, enquanto uso racional de recursos finitos, ela é sempre social, ocorre em sociedade. O termo popular também eu não vejo apropriado conceitualmente falando, porque é necessário diferenciar a economia solidária do trabalho autônomo, do carrinho de cachorro-quente, que é feito individualmente. E não é economia solidária, seria uma economia popular, que não há problema de existir, mas não é economia solidária. Nós vamos ver, então, as características que diferenciam a economia solidária, que lhe dá especificidade. Né? Então, a economia solidária é uma parte da economia composta por empreendimentos produtivos de bens, serviços, de finanças, inclusive, que tem como diferencial a gestão coletiva e a inserção territorial. A gestão coletiva da unidade econômica, a gente vê na definição dos ritmos de trabalho e na divisão dos excedentes. Então, se trata de analisar quem tem a propriedade sobre os meios de se trabalhar e quem tem a propriedade para tomar decisões sobre a jornada de trabalho e o valor agregado que é fruto dela. Já a territorialidade consiste na incidência que o empreendimento tem no seu entorno mais imediato ou regional, seja fazendo ações comunitárias, reformando uma pracinha no velho estilo mutirão, ou através de tramas de valor agregado, como são as redes de produção e de comercialização, que a gente vê nas feiras ao ar livre. Então, a singularidade da economia solidária está na gestão coletiva da unidade econômica, diferente de uma empresa capitalista, onde a gestão é vertical, e também no caráter territorial do empreendimento, a diferença do cooperativismo tradicional, que normalmente não tem uma inserção territorial, se limita a gerar renda para os seus membros. Mas, apesar da economia solidária compor toda uma parte da economia atual, ela ainda é vista como algo sem importância, uma atividade marginal, como se fosse um quebra-galho. Essa visão da economia solidária como uma economia para os pobres, que predomina no Estado, em boa parte da sociedade civil, considera que só trabalha quem está empregado por um patrão. Mas nós já vimos a necessidade de se fazer uma releitura das tipologias componentes da PEA. Então, a economia solidária não pode ser vista como algo marginal, mas sim deve ser compreendida nas suas especificidades. Isso é fundamental para podermos elaborar políticas públicas adequadas para a economia solidária. Voltando aqui ao compartilhamento. Para elaborar políticas públicas adequadas para a economia solidária, é necessário não entender as políticas direcionadas para a economia solidária como políticas de assistência social, mas inseri-las no âmbito das políticas de trabalho e emprego, por exemplo. Em 2015, a Organização Mundial do Trabalho, a OIT, apresentou a economia solidária como uma nova opção frente à crise de empregabilidade. Isso reaviva a questão sobre as visões a respeito da economia solidária, para que a economia solidária serve. Hoje, a economia solidária se encontra numa encruzilhada entre se converter numa forma mais de contenção social e precarização do trabalho, ou ser uma forma de trabalho digno, feito coletivamente. Essa encruzilhada em que a economia solidária se vê imersa também pode ser visto como extensível aos movimentos sociais em geral. Vejamos por quê.
A organização dos movimentos sociais é pautada pela Assembleia, o que garante horizontalidade e dá unidade para o grupo, mas isso também apresenta um obstáculo para a integração entre diferentes movimentos sociais, é o que a gente vem observando. Por exemplo, quando diferentes movimentos sociais se reúnem para definir uma ação conjunta, cada um deles estipula previamente suas diretrizes de conduta na Assembleia Ordinária do seu grupo, restrita aos seus membros. Caso surja algum imprevisto, e normalmente surge, se faz necessário retornar a deliberação ao interior de cada organização, para que somente então se possa voltar à instância conjunta e definir qual decisão tomar. Toda uma complexidade, uma dificuldade que se gera aí de articulação. Isso pode colocar os movimentos sociais numa certa disjuntiva, pois se eles não alcançarem uma sinergia entre as suas iniciativas, talvez eles terminem concretizando a precarização laboral que eles mesmos denunciam. A instalação de uma vasta quantidade de espaços educativos, culturais ou de trabalho, por exemplo, não é suficiente para fazer frente à marginalização social contra a que esses grupos se levantam. Assim, eles podem estar, na verdade, cristalizando a existência de um setor da população que só tem acesso a esses bens sociais através desses espaços criados por agrupações que possuem escassos recursos materiais. Ainda assim, com todos esses problemas, os movimentos sociais no Brasil e na América Latina vem demonstrando ter uma capacidade considerável de reverter processos de pauperização de uma franja importante entre as populações em situação de vulnerabilidade social. E, de acordo com o que isso vai se dando, nós podemos ver a conformação de uma certa pedagogia do trabalho associado, como fala a professora Neuza Dalry, processos que vão nos demandar uma maior compreensão a respeito, né? Já que os movimentos sociais ainda demonstram ter muita capacidade de configurar o espaço urbano como atores destacados no século XXI. Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço e um beijo no coração. Valeu.